e execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com assistência técnica 24 horas, 7 dias por semana. Acesse nosso site delbrasups.com ou ligue 11 3754 0464, 11 3754 0464. Delbras UPS, para sua energia não parar. O melhor do sertanejo universitário e raiz. Manhã Sertaneja da Sati. Todos os dias às 4 da manhã. Castelo das Cores, para você ouvinte da Rádio Sati FM, uma promoção especial. Teclados USB a partir de R$19,90, mouse USB a partir de R$9,90, pendrive a partir de R$19,90, papel sulfite a partir de R$16,90. Castelo das Cores, Rua General Francisco Glicério, 1255, próximo à Escola Marques Figueira, no centro de Suzano. E olha só, hein, na compra de qualquer produto, informando que é ouvinte da Rádio Sati FM, você ganhará um lindo brinde. Castelo das Cores. As músicas que marcaram época e o romantismo no seu rádio. Sati Night e Emoções. Domingo a sexta, 22 horas. Informação e opinião. Dinamismo e agilidade. Sati FM. Informativo Sati FM. Geraldo Alckmin crê que apoio à iniciativa privada pode ajudar o Brasil a sair da crise. Durante a abertura da 10ª Expo Genética em Uberaba, evento que reúne os principais programas de melhoramento genético do país, o governador de São Paulo destacou a importância das reformas em curso para a retomada econômica e do mercado de trabalho. Normal que os partidos grandes possam ter divergência, opiniões diferentes, mas há uma unanimidade em relação ao apoio às reformas que o Brasil precisa para poder retomar o que interessa, que é emprego e renda, né? Retomar, criar empregos. E quem cria emprego não é o governo, é a iniciativa privada. A iniciativa privada é que cria emprego. Nós temos que estimular a atividade empreendedora na área agropecuária, agroindustrial, indústria, serviços, turismo, comércio. Alckmin resumiu os principais pontos negativos e demonstrou otimismo em dias melhores. O Brasil tem tudo para voltar a crescer, só que ficou caro, perdeu competitividade. E a dívida do governo, a gastação do governo, especialmente federal, é hoje um fardo muito pesado para a sociedade brasileira. Você tem uma dívida de 73% do PIB. Na Expo Genética, o Instituto de Zootecnia de São Paulo expôs 6 animais do programa de melhoramento genético, além do sumário de touros e matrizes Nelore e Z 2017. De hora em hora, informativo. Sati FM. Sati FM. Show da manhã. Emissora classe especial. Sati FM, terça-feira, 29 de agosto de 2017, 10 horas e 2 minutos em São Paulo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Aumente o volume. Sati FM. Bom dia. Muito bem, está conosco aqui hoje o professor Douglas Di Matteo, PhD em Master Coach Trainer. Diretor-presidente do Instituto de Alta Performance Humana e a Performa. Deixa eu tirar o óculos. Professor universitário concursado pela Faculdade de Tecnologia de Mogi das Cruzes e na FATEC São Paulo. Docente convidado pela Florida Christian University, com experiências internacionais no Japão e Estados Unidos. Olha! Doutor em Business Administration, PhD. Florida Christian University. É isso mesmo? Isso mesmo. Master in Arts in Coaching, Florida Christian University, United States of America. Mestre em Semiótica, Tecnologias de Informação e Educação, da UBC. Especialista em Marketing e Educação à Distância, Gestão de Pessoas com Coaching. Bacharel em Administração de Empresas da Universidade de Mogi, né? UMC. Formado em Marketing e Promoção de Vendas. Profissional de Coach Business and Executive Coaching, Master Coach, com reconhecimento internacional pela ICI, International Association of Coaching Institutes.
Tá gastando inglês, hein? Daqui a pouco vai dar um nó na língua. ECA, European Coaching Association. Estou aprendendo inglês hoje aqui. GCC Global Coaching Community. Master Coach Sistêmico pelo Metaforum, com reconhecimento internacional pelo ICI, ECA e Associação de Coaching da Alemanha, com Bernard Eissert, Sabine Crank, o Insert Sabine Crank. Além de diversas certificações, Douglas é autor do livro Acelere o Seu Sucesso Pessoal e Profissional Coaching. Puxa vida, que currículo espetacular, hein? Bom dia, Douglas. Bom dia, é um prazer inenarrável estar aqui com você, Paulinho, aqui na SAT FM. Quero mandar um bom dia muito especial para todos os ouvintes desta rádio que vem fazendo um trabalho fantástico aqui na nossa região. Parabéns. Obrigado, nós estamos começando ainda, gatinhando. Olha, é um prazer mesmo com todo esse currículo aqui. Estou impressionado, hein? Parabéns. Muito agradecido. Você tem quantos anos? Desculpa a curiosidade. Mas essa é a única pergunta que eu não posso responder ao vivo. O homem, sem brincadeira, você olhando pela imagem, você tem que estar assistindo pelo Facebook, com transmissão ao vivo pela nossa página, não chega aos 30, mais ou menos. 30 anos é o que se parece. Estou na casa dos 30, estou na casa dos 30. E o homem tem um currículo espetacular. Nossa Senhora, hein? Estou impressionado. Gosto de estudar um pouquinho, viu, Paulo? Gosta mesmo, hein? Gosto. Vixe, quer gostar de estudar. Você já viajou para Alemanha, Japão, que mais? Japão, Estados Unidos, Argentina, Inglaterra. Onde você fez cursos? Exato. Caramba, quantos países foram, mais ou menos? Foram 3 países fazendo o curso. Você domina o idioma? Então, o que acontece, é até interessante você tocar nesse tema. Muitas pessoas ainda hoje ficam... Nossa, se eu não tiver um inglês fluente, eu não posso viajar. Uhum. Isso é uma inverdade. Eu fui para o Japão sem falar um inglês adequadamente, muito menos o japonês. E consegui voltar. Hoje, meu inglês já avançou bastante. Libras? Sinais? Eu imaginei que com o inglês que eu tinha, eu teria facilidade no Japão. Mas não foi bem assim, porque eu não encontrei nenhuma placa, praticamente, em inglês, exceto no aeroporto. Jura? Agora, fora disso, era só japonês. Você foi para Tóquio? Eu fui para a região de Tóquio. Aí, assim, na região de Tóquio tinha algumas placas, mas fui para Hamamatsu. Eu fui, particularmente, dar um curso lá na área de marketing pela Florida Christian University, no qual eu sou professor. E lá eu tive essa experiência de conhecer outra cultura, mesmo com o inglês ainda não em nível adequado para viajar. E o mesmo aconteceu quando eu fiz a minha primeira viagem para os Estados Unidos. Quando veio o convite para mim lecionar lá, eu já pensei, poxa, eu não tenho passaporte, o meu inglês é insuficiente, e o reitor da faculdade falou assim, venha, nós vamos fazer um trabalho de tradução da sua aula, e você vai conseguir. E eu acreditei e fui, e tive várias experiências depois disso, tanto nos Estados Unidos, depois na Inglaterra, e internacionalizei a minha carreira. E o reitor brasileiro? O reitor, por incrível que pareça, ele trabalhou aqui na cidade de Suzano, Dr. Anthony Portigliatti, e ele foi meu padrinho de casamento. Me casei faz aproximadamente 3 anos. Então ele é brasileiro? Ele é argentino. Argentino. Bom, fala bem o português. Fala muito bem o Aqui português. e tal, morou aqui e trabalhou aqui na nossa cidade. Fala inglês pra caramba, porque é reitor de uma universidade. É reitor de uma universidade lá. Então, é interessante quando você se permite agir, que conexões que você pode fazer. Quando eu comecei a estudar nessa faculdade, na Florida Christian University, eu não imaginava que o reitor falasse português, muito menos que ele tinha trabalhado na cidade de Suzano. E aí, quando eu falei que eu era de Suzano, ele falou, conheço. Eu falei, conhece? Sim, trabalhei lá. E aí ele foi falando, falei assim, nossa, qual era a possibilidade do reitor da universidade? Você conhece a escola Marques Figueira, lá em Suzano? Capaz de ele ter falado assim, claro. Eu ia sempre na festa junina. Então, exatamente. Olha que interessante. Quando você se propõe a fazer alguma coisa, parece que as portas se abrem. E eu tinha um grande sonho de lecionar numa universidade americana, mas era um sonho, não era nem um objetivo na época. E quando eu comecei a estudar nessa universidade, eu e meu sócio decidimos ir nos encontrar com o reitor
e sinalizar, né, essa vontade, esse desejo de lecionar na faculdade daqui a alguns anos. E logo depois desse encontro, cerca de 15 dias, ele pediu para fazer um Skype comigo, e ele falou assim, quer vir para os Estados Unidos dar aula? E aí eu fiquei assim, silêncio. E aí ele perguntou novamente, falei, quero. E aí a minha primeira viagem internacional para os Estados Unidos foi tudo pago pela universidade. A única coisa que a universidade não me pagou, e eu até entendo, foi o bilhete da Disney. Mas aí eu investi e fiz o passeio, e depois que eu rompi essa barreira no sentido da língua, no sentido da internacionalização, felizmente eu tenho ido praticamente todos os anos, né, para os Estados Unidos ou para algum outro país. Agora você domina o inglês. Eu posso dizer que está bem melhor do que estava antes. Agora você não se sente mais o peixe fora d'água, né? A gente tem melhorado bastante. Chega lá, eu quero comer um hot dog. Bom, o cara vai falar, tomar uma coca. Mas é bem tranquilo, o povo americano, ele é muito aberto e Sério? ele entende exatamente essa questão da língua. Eu achei que o pessoal lá, o cara é fora do... O estrangeiro lá tá ferrado lá, né? Mas de certa forma, as escolas muitas vezes de inglês vendem essa ideia, que se seu inglês não estiver extremamente fluente, você vai passar a maior vergonha do mundo. E eu convido o nosso ouvinte a acreditar verdadeiramente que sim, o inglês é importante, mas jamais pode ser um impedimento para que você possa conhecer outros países, outras culturas e desfrutar do que tem cada país, né? Os Estados Unidos, a Inglaterra, são países que realmente e verdadeiramente marcam. Legal, hein? Então você se deu muito bem lá. Graças a Deus, né? Graças a Deus. E lá inclusive a universidade é cristã. Jura? E lá no Japão? No Japão também foi uma experiência bem interessante, também foi promovido... É japonesada que você foi falar com a japonesada mesmo ou tinha os brasileiros? Tinha os brasileiros, né? E tinham alguns japoneses, evidentemente. Mas a aula que eu dei lá foi para o público brasileiro, porque a gente sabe que tem muitos brasileiros no Japão, especialmente na cidade de Hamamatsu, e eu fiz as aulas lá em português. Eu só te dar um toque, a gente tem ouvintes Hamamatsu, Nagoya, Mieken, Kameyama, Japão, Terezinha, alô Terezinha, Ohayou, alguém que descada, domo arigatou gozaimasu, Konbawa, né, que você tá no Japão agora aí de noite, tá lá ouvindo a Rádio Sat, Terezinha Franco, familiares suzanenses, ela é de Suzano, tá lá há 252 anos. Uau! Já vai aposentar, já aposentou inclusive lá no Japão. Pra você ter uma ideia quantos anos ela está no Japão. Para aposentar no Japão é que tá há muito tempo mesmo. Imagina. Né? Ela tem uns 130 anos, né, Terezinha? Ela já esteve no Brasil, inclusive essa garrafa aí foi presente dela. Que bacana. Ela trouxe lá do Japão para nós. Inclusive, quem me recebeu lá no Japão foi uma suzanense também, Olha, Sandra Mi. Hoje nós estamos parceria de negócio, inclusive nós vamos fazer uma formação em coach nos próximos meses lá no Japão, através dessa parceria. Ela está ouvindo a rádio lá ou não? Eu espero que sim. Bom, você pode participar através do nosso WhatsApp, 11 98997 0701, repetindo, 11 98997 0701, onde quer que você esteja, através do nosso WhatsApp aqui do computador, né? Também pelo nosso Facebook, página, né? sat.fm, hoje só vamos estar transmitindo pela página, tivemos um problema técnico com um outro PC, então normalmente é 2 transmissões simultâneas, perfil e página, mas vamos só pela página. E vamos começar a saber aqui as perguntas, né? Temos algumas perguntas com Douglas. Te chamo de Douglas, senhor Douglas, professor Douglas? Douglas, tranquilamente. Mestre. Douglas somente. O que é um coaching? Vamos lá, então. Esse é um ponto extremamente importante. Coach é o profissional. Coaching é o processo. Eu trabalho com um processo de coach. O que o processo de coach pode fazer pelas pessoas? Pergunta aí para o ouvinte. Você tem sonhos? Quantos sonhos que você já teve no decorrer da sua história de vida? Será que é fácil realizar os sonhos? O processo de coach, ele pode ser sintetizado, e bem sintetizado mesmo, no sentido de uma metodologia que ajuda a você realizar os seus sonhos. Basicamente, o coach, o profissional, ele trabalha do estado atual, ou seja, como você está hoje, e te leva para o estado desejado, independente de qual seja esse estado. Ou seja, é uma metodologia que ajuda as pessoas a conquistar qualquer tipo de objetivo.
E qual é a base dessa metodologia? A base dessa metodologia, ela perpassa por perguntas poderosas. Por exemplo, o que te impede de realizar os seus sonhos hoje? Ou ainda, para levar o nosso ouvinte à reflexão, Paulinho, pense na sua vida hoje, profissional, de 0 a 10, qual é o número que sintetiza a sua satisfação em nível profissional? De 0 a 10, qual é a sua satisfação em nível de relacionamentos, mais especificamente relacionamento amoroso? De 0 a 10, como está a sua saúde? De 0 a 10, como que está a sua capacidade de gerenciar suas emoções? De 0 a 10, o quanto que você se sente feliz? De 0 a 10, como que está o relacionamento com a família? De 0 a 10, como que está a dedicação sua para os seus hobbies? Agora um ponto extremamente sensível. De 0 a 10, como está a sua vida financeira? Perceba que essas perguntas vão ampliando a percepção da pessoa frente à sua própria vida. Então, o que o coach faz? Ele começa a fazer questionamentos. E a primeira fase, até da nossa metodologia, né, considerando que eu tenho um instituto e a Performa, como já foi mencionado, a gente amplia a percepção da pessoa para que ela possa ver como que verdadeiramente está a situação da vida dela. Uma vez analisado, e aqui a gente está fazendo um exercício breve nesse sentido, a gente começa a pensar qual é o foco. Qual dessas dimensões da sua vida você deseja trabalhar para que melhore? E aí a gente começa a definir um foco. Só que o processo de coaching não é apenas um monte de perguntas. Ele perpassa pela conscientização, ou seja, a pessoa começa a ter consciência de como que está a vida dela. E mais, da responsabilidade que ela tem frente aos resultados. Então, algumas pessoas podem olhar para o Paulinho, eu vou usar você como exemplo, e falar assim, nossa, que cara de sorte, hein? Consegui ter uma rádio hoje em dia e mais de 10 anos? Que sorte! Não é sorte, é trabalho, é acordar cedo todo dia e assim sucessivamente. É fazer a pessoa ser autorresponsável pelos resultados da vida em todas as dimensões. Mais do que isso, o coach ajuda a pessoa a definir ações, porque de repente a sua vida financeira não está nota 10 como você deseja, está uma nota 5. E aí o coach vai perguntar, o que é necessário fazer para a gente melhorar esses resultados? E aí o coach, junto com o seu coachee, que é o cliente, começa a definir uma série de ações para que ele possa conquistar maiores e melhores resultados. O coach ajuda ele definir os seus objetivos. Por exemplo, é muito comum as pessoas falarem assim, eu quero melhorar minha vida financeira, ou eu quero melhorar minha vida profissional. Mas melhorar como? A palavra melhorar, ela é subjetiva. E aí para o seu cérebro fica subjetivo. É diferente de eu chegar e falar assim, eu quero aumentar minha renda em 30%, eu quero aumentar minha renda em R$3.000, e assim sucessivamente. Fica mais tangível. O coach ele trabalha com mensuração. Perceba que eu não fiz a pergunta aí para os ouvintes, como que está a sua vida financeira? Bem, mal? Porque isso é subjetivo. O que é bem e o que é mal para uma pessoa ou para outra depende. Agora, quando eu venho com uma régua, uma medida de 0 a 10, fica mais fácil a gente quantificar. Feito isso, o coach promove insights. Ele busca que o cliente, ou seja, o coach, ele colha os aprendizados. Diferente de um professor que busca ensinar, no sentido de que eu tenho conhecimento e passo para o meu alunado, no caso do coach, ele usa o conhecimento que já existe dentro de cada um. Puxa vida. Agora... Falei bastante, né? Sou professor, fala que só. Professor Douglas, o Brasil está passando uma fase crítica, uma das piores fases da existência política, principalmente, acho que nunca na história desse país, se está passando o que está passando aí com esse monte de corrupto ladrão que está roubando, desfalcando o nosso país. Essa pergunta que você falou, como é que anda a sua parte financeira? A grande maioria, acho que mais de 90%, eu posso chutar aí, mais de 90%,
Porque a gente convive, a gente conversa com muita gente por aí, muitas pessoas, todo mundo reclama, todo mundo fala, tá feia a coisa, tá feia e tá preta, tô duro, tô falido, tô quebrado, esse monte de empresas falindo, fechando, comércios de 30 anos fechando, é um absurdo, é uma vergonha, dá medo, a gente fica chateado, magoado, triste, pela infelicidade das pessoas, né? Que nem, poxa, o cara tem uma loja há 30 anos, um comércio há 40 anos, família, e o cara não aguenta e fecha as portas. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a parte motivacional, como lidar com isso, porque você está rodeado, as pessoas estão rodeadas por pessoas que estão mal. Todo mundo ferrado, sem grana, com dívida até o pescoço, não tá? O que entra mal dá para pagar o que está aí para pagar. Como levantar esse astral? Perfeito. Excelente pergunta. Você destacou praticamente 90% reclama da situação financeira, econômica e política. Eu convido o nosso ouvinte a pensar nos 10%. Por que os 10% não estão reclamando? O que esses 10% estão fazendo? Vamos analisar o cenário. A questão política e econômica, ela é notória e inquestionável. Só que, o que eu posso fazer na prática para resolver isso? E aí dentro do coach a gente trabalha com variáveis controláveis e variáveis incontroláveis. Eu não consigo hoje controlar o Temer, ainda que eu já tenha mandado um WhatsApp, mas ele não me respondeu. Eu já tentei também fazer alguns contatos com alguns políticos, mas eu não tive retorno. Existem algumas variáveis que nós não controlamos, mas se eu ficar todo dia procurando, como eu ouvi ontem até na sala dos professores, deixa eu entrar na internet para ver quem que vai ser preso hoje. Aí outro professor, não, hoje alguém é capaz de ser solto. Enquanto tem gente buscando esse tipo de informação, eu prefiro e eu convido o nosso ouvinte a focar naquilo que ele pode fazer. O que verdadeiramente eu posso fazer para contribuir com o país no sentido de sair da crise? O que dá mais resultado? Nos reunirmos e falarmos de todas as situações negativas que tem no nosso país, e não vai faltar assunto, ou focar no sentido do que eu posso fazer diante dessa situação? É bem verdade que muitas pessoas, talvez 90% do povo, hoje esteja chorando, literalmente. E aí eu pergunto, por que não vender lenços? Enquanto tem algumas pessoas realmente fechando e passando por situações adversas, outras estão buscando soluções. Outras estão fazendo negócios. O que você precisa fazer, o que você pode fazer para fazer parte dos 10%? Meu convite é, primeiro, mude o seu foco. Tire o foco da crise, das questões políticas, tendo em vista que você provavelmente não consegue controlar essas dimensões. E olhe para a sua vida e pense verdadeiramente. Que ação que você pode fazer para ampliar a sua renda? Que ação que você pode fazer para reduzir os seus custos pessoais? Ou ainda, se você é um empresário, o que você pode fazer para crescer? Verdadeiramente, várias empresas estão fechando. Isso vai abrir uma lacuna fantástica para o mercado. A grande questão é que eu posso me sentar e reclamar da crise. E às vezes até aceitar, não, esse mês vendeu mesmo mais baixo, porque a economia está ruim, assim sucessivamente. Ou eu posso pensar assim, o que nós vamos fazer diante dessa situação? Se vamos trabalhar com promoção, com novas parcerias, enfim. É em momentos de crise que surgem os heróis. Não é um mar calmo que faz grandes marinheiros. Muito pelo contrário. Hoje o mar está bravo. E é a oportunidade de você, que nos ouve, e talvez até já visualize como que está a sua situação pessoal, profissional, empresarial, sinta nesse momento uma vontade de fazer algumas mudanças. Porque eu não mudo o cenário econômico nem político, mas eu posso fazer mudanças substanciais na minha vida. Eu posso pensar assim, o que eu posso fazer de diferente? Que o meu concorrente não está fazendo, porque alguns estão aceitando a crise, outros estão trabalhando e buscando oportunidades diante dela. Essa é a minha percepção.
Muito bem, interessante. A gente vai conversar uns 3 dias aqui, viu? Tranquilo. Vai ser um prazer inenarrável. Puxa vida, acho que você vai ter que voltar algumas vezes, viu? O senhor. Em dias como vivemos... Não, vamos falar primeiro aqui essa pergunta. Em quais setores as técnicas de coach podem ser aplicadas? Pois não. Eu adoro o coach justamente por ele ser como a água. A água toma o formato desse copo. Sim. A água vai tomar o formato da garrafa ou da xícara. O coach, ele segue o mesmo princípio. Ele é como a água. Ele toma a forma. Se a sua empresa está indo bem, você pode usar o coach para ela sair do bem para o excelente, para o extraordinário. Se a sua empresa tem crise, você pode também usar o coach para sair da crise para uma situação confortável e assim sucessivamente. Você pode usar para, por exemplo, melhorar os resultados organizacionais, alcançar os seus sonhos e objetivos, trabalhar a sua inteligência emocional. Hoje é um grande desafio você manter o foco e a sua energia alta diante de várias pessoas que estão reclamando da economia e dos desafios que passam. O coach te ajuda, muitas vezes, você mudar as suas crenças. Por exemplo, a crença que eu mencionei de ir para os Estados Unidos sem ter um inglês fluente. Por exemplo, a crença que já está instalada no aspecto de crise no nosso país. Todo mundo está falando que está em crise, para eu me conectar com essas pessoas, eu também estou com situações desafiadoras. E se você for buscar situações desafiadoras na sua vida, você vai encontrar muitas. Agora, se em vez de a gente focar no que falta, a gente enaltecer o que tem, trabalhar com a gratidão, trabalhar com proatividade, em vez de ser reativo. E aí eu vou citar aqui Stephen Covey, ele trabalha os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. E aí ele fala das pessoas reativas. As pessoas reativas são essas que estão reclamando da economia, reclamando dos políticos, reclamando que o nosso país não tem saída e assim sucessivamente. As proativas estão trabalhando. Estão contribuindo com a melhoria do nosso país, gerando emprego, desenvolvendo novas ideias e assim sucessivamente. Então, o coach hoje é uma metodologia cientificamente comprovada que traz resultados tanto em nível pessoal como profissional para as mais variáveis dimensões da vida. Existe, por exemplo, o coach para emagrecimento. Por quê? Às vezes não é só controlar aquilo que você come. Se a sua autoimagem, se quando você olha no espelho, você se vê gordo. É você trabalhar, por exemplo, quais são os valores que te impulsionam. Ouvinte, para e pensa. Quantas vezes você já, de repente, pensou em fazer regime, começou e desistiu no meio do caminho? Talvez. Um desses motivos da desistência é porque você tem o valor liberdade. E aí vem uma receita milagrosa que fala assim, só pode comer 10 coisas. Aí chega num momento que você fala, não, eu não sou isso. Eu não consigo seguir essas regras. E aí o coach vai te ajudar a conhecer você melhor para que você possa entender as regras que governam o seu eu. E aí, a partir do momento que você amplia seu autoconhecimento, você pode fazer ajustes e começar emagrecendo primeiro na sua mente. Como seria isso? Inclusive, posso dar uma dica de regime? Claro. Uma dica de regime extremamente poderosa, especialmente em tempos de crise. Faça um regime de palavras negativas. Muitas vezes, a pessoa só fala coisas negativas. E aí, evidentemente, ela só começa a ver coisas negativas. Você quer começar um regime verdadeiramente poderoso? Comece eliminando palavras negativas. Isso vai fazer bem para você e para as pessoas que moram e convivem com você. O cidadão que está desempregado, está procurando emprego, como é que ele pode estar utilizando o coach? Excelente. O coach vai ajudar, primeiro, ele definir quais são as suas principais habilidades e forças. Segundo, definir em que área que ele quer trabalhar. Recentemente, eu até escrevi um artigo no nosso site, depois quem quiser consultar, é o www.iaperforma.com.br, que ele fala justamente do aspecto de desemprego. E realmente, hoje, se a gente for olhar o índice de pessoas desempregadas, é bem elevado no nosso país. Ouso dizer
que é o maior de todos nos últimos anos. Desculpa eu entrar no mérito. O governo diz que é 12, 14. Eu sempre falei aqui, sempre falo, acima de 22 milhões de desempregados. Tranquilamente. Eu tiro... Aqui não é um termômetro excepcional, mas é um termômetro. Nós sorteamos ingressos, vários prêmios aqui. Todo mundo que vem buscar prêmios, é muita gente durante a semana. Você faz o quê? Estou desempregado. Você faz o quê? Acabei de perder emprego, fui demitido. A quantidade de gente que vem aqui desempregada é gigantesca. E as pessoas falam que em casa o pai está desempregado, a mãe está desempregada, o irmão está desempregado. É muita gente desempregada. Realmente, verdadeiramente, existe muita gente desempregada. E aí, dentro do coach, a gente vai fazer perguntas da seguinte maneira. De 0 a 10, como está a sua capacidade de conseguir um emprego? O quanto que você é atraente hoje para as empresas? O quanto que você investiu em você ou você investe em você para você se tornar valioso no mercado? Ainda que nós temos um número exageradamente grande de desempregados, se você abrir a internet e procurar vagas e empregos, você vai encontrar várias vagas. Por que isso? Realmente existe um número de desempregados grandes, mas existe emprego. E aí a minha pergunta é, como que está a sua qualificação para conseguir um emprego? O que você tem feito para se destacar no mercado de trabalho? E muitas pessoas só pensam fazer um curso de atualização quando estão desempregadas. Por que não estudar enquanto você está empregado? Ah, Douglas, mas hoje estudar é muito caro. Eu vou citar um exemplo real. Eu sou professor da faculdade de Mogi das Cruzes, a FATEC. E muitas vezes a gente tem que praticamente laçar alunos para os cursos. E os cursos são gratuitos. Vou citar o exemplo do curso de agronegócio. O curso de agronegócio da FATEC, ele tem metade do curso é focado à agronomia e outra metade para a área de gestão. E, infelizmente, a cada semestre a gente tem o desafio de formar turmas. Ao passo que, ao outro lado, você encontra pessoas falando, mas não tem emprego, mas eu não tenho dinheiro para estudar, e assim sucessivamente. Volta a dizer do comportamento reativo e proativo. O que você pode fazer para verdadeiramente se destacar ao meio desses 20 milhões, talvez, de desempregados? Se você realmente, verdadeiramente, não conseguir construir um currículo adequado, não conseguir mostrar que você tem algo a mais para entregar, provavelmente você vai ficar à margem. Você vai ficar desempregado. Esses são feedbacks que podem doer para alguns ouvintes, mas é a verdade. O coach também dá feedback. Se você está desempregado, uma parcela de responsabilidade é sua. É fácil chegar e falar economia, governo, a empresa que fechou, ok. E você, o que você vai fazer diante disso? Quais serão as ações práticas no sentido de você se qualificar e conseguir entregar resultados? Um outro exemplo, ainda que a gente esteja nesse momento desafiador, é sabido que o povo brasileiro é um povo extremamente empreendedor. Comece a empreender. O que você pode fazer mesmo na informalidade para conquistar resultados? Com certeza o Paulinho destacou aqui que várias pessoas vêm e falam que estão desempregados. Mas como seria se essas mesmas pessoas falassem assim, Paulinho, apesar de eu estar desempregado, eu quero muito conseguir um resultado financeiro. Se eu conseguir trazer 5 anunciantes para a SAT FM, você pode me dar uma porcentagem? Como seria se você recebesse esse tipo de proposta? Putz, da hora. Exato. Nem pensava. Porque as pessoas... Só fazer 5 não, 1, já quebra, já ajuda ambos. Exatamente. Ambas as partes, né? Só que eu quero só querer o emprego. Eu quero algo pronto. E eu convido você, ouvinte, a acreditar que o tudo pronto, a era do tudo pronto, talvez tenha acabado. Agora é momento onde que as pessoas tenham que pensar em parcerias. A relação empregado-empregador vem mudando. Prova disso são as mudanças na nossa legislação trabalhista. E eu tenho certeza que se você realmente está buscando uma colocação profissional, pense um pouco fora da caixa, pense diferente.
De repente você conhece pessoas ou no seu bairro e assim sucessivamente. Chega aqui na SAT, ó, a gente está fazendo aqui uma proposta inovadora, hein? Legal. Vem aqui e fala assim, ó, eu tenho 3 anunciantes para a SAT. Senta com o Paulinho. Vai ter negócio ou não vai ter negócio, Paulinho? Claro. A mesma coisa acontece comigo. Se você tiver 3 pessoas para fazer uma formação em coach e ir lá no meu escritório, falar assim, você consegue me dar uma comissão em frente a isso? É possível. Só que em vez de focar em emprego, foque no resultado que você pode dar para o empreendedor. E aí, de repente, se a pessoa estiver trazendo sempre clientes, talvez surja a vaga. Várias pessoas, e eu vou citar até um nome, da minha estagiária que trabalha lá no Instituto, a Renata. Eu não tinha vaga de estágio. Mas ela falou assim, eu quero estagiar com você. Eu falei, eu não tenho a vaga. Eu posso começar com trabalho voluntário? Pode. Ela começou com trabalho voluntário e hoje ela é estagiária. Bem provável... Você ficou desconfiado quando ela falou, posso estagiar? Não, porque eu já a conhecia. Ela era minha aluna na faculdade. E se ela não fosse conhecida? E a pessoa chegasse lá da mesma forma que ela fez? Aí sim, eu vou analisar o currículo, vou ver referências, porque a gente precisa tomar alguns cuidados nesse sentido. E a melhor forma de você conseguir um emprego, fica a dica, é primeiro através do seu network, das pessoas que você conhece. É muito mais fácil você conquistar alguma coisa se você já conhece as pessoas. E aí, algumas pessoas usam as redes sociais somente para postar fotos e buscar likes. Você pode fazer contatos bem interessantes. O Paulinho citou o meu livro, Acelere o Seu Sucesso Pessoal e Profissional. E quem faz uma abertura é o João Catalão, é um coach português. E eu conheci ele, primeiramente, através das redes sociais. Uma coisa é você entrar na rede social focado para relaxar e se divertir. Outra coisa é você usar as redes sociais com caráter profissional e focado. Fiz contato com ele, desenvolvemos um relacionamento, depois conheci ele pessoalmente quando ele veio para o Brasil e não hesitei em fazer o pedido para que ele fizesse a abertura do meu livro. Então eu posso conhecer pessoas interessantes, estreitar o relacionamento através das redes sociais. E quando você conhece uma pessoa, a coisa fica mais fácil. Para você conseguir um emprego, para você conseguir uma promoção, a característica principal é confiança. E confiança se dá através do relacionamento. Logo, a minha pergunta é, como está o seu network? Quem são as pessoas-chave que você pode conhecer? Como que você pode ampliar o seu network? Você tem participado de eventos da sua área? Você tem buscado ampliar o seu network? E aí eu vou citar, boa parte das colocações profissionais que eu tive foi através de indicação. Eu cheguei na Florida Christian University, porque eu estava fazendo um curso e um amigo falou assim, é possível você fazer uma faculdade nos Estados Unidos em português. Eu falei, mentira. É possível? É possível. Mas como que isso aconteceu? Douglas tem sorte? Não. Eu convido você a acreditar na boa sorte. Inclusive, existe um livro que chama A Boa Sorte. Você, ouvinte, pode construir a sua boa sorte. E como que faz isso? Agindo, entrando em ação. Às vezes fala assim, nossa, Paulinho, você tem sorte de ter uma rádio. Hoje em dia, a rádio é um desafio. Ele faz a boa sorte dele. Ele acredita. Ele trabalha, ele acorda cedo, ele busca contatos e assim sucessivamente. Ouvinte, faça a sua boa sorte. Faça o possível para conhecer pessoas estratégicas. Vamos tomar um cafezinho aqui, uma água. Vamos para o intervalo com o professor Douglas de Matteo, Master Coach Trainee. Nossa, o homem é sumidade. Já a gente volta dentro de... no máximo 10 minutos, 5 minutos, 7, 8, 10. Se você quer ouvir uma rádio com o melhor da música, fique aqui. SAT FM. Frequência de classe. Saúde e bem-estar.
Botox ajuda a reabilitar pacientes que tiveram AVC e ficaram com sequelas. A toxina botulínica pode contribuir para o aumento da mobilidade e a redução da dor causada pela rigidez do músculo, por exemplo. Para quem não sabe, a substância já é usada no Brasil com essa finalidade há 20 anos. A fisiatra Matilde Espósito diz que os resultados são muito bons. Não só no relaxamento da musculatura, mas também na diminuição da dor do segmento onde ele é injetado e também com ajudas funcionais e melhora funcional. Então, é um tratamento realmente muito bom para o paciente com AVC. O mínimo que pode acontecer é ter um melhor posicionamento do membro. O máximo que pode acontecer é ter melhoras funcionais importantes. A médica detalha os benefícios. Primeiro, o relaxamento da musculatura, com melhor posicionamento do membro, evitando deformidades, e com melhor possibilidade do paciente fazer a fisioterapia de uma maneira mais adequada. Esse é o benefício básico, vamos dizer assim. Quais são os benefícios adicionais? Melhora da postura, melhora do equilíbrio, melhora do padrão de marcha e melhora da função do membro superior. A fisiatra Matilde Espósito reforça que evoluir sem sequela sempre depende do tamanho da lesão e da capacidade do organismo de se recuperar do acidente vascular cerebral. Aqui na Sat FM, toda semana tem várias promoções e muitos ganhadores. Veja no site radiosatfm.com.br, no link promoções. Se você foi contemplado, não perca os prazos e continue participando quantas vezes quiser. Sat FM, a rádio que mais dá prêmios em São Paulo. Empregos. Empresa de comunicação está selecionando vendedores externos, ambos os sexos, com experiência, que residam em Suzano. Telefone para entrevistas 4743-7615, 4743-7615. Empresa de comunicação está selecionando vendedores externos, que residam em Suzano, com experiência. Agendamentos 4743-7615, 4743-7615. Adelbras UPS é uma empresa do setor elétrico especializada em soluções para proteção, distribuição e gerenciamento de energia, contando com uma linha completa de produtos e serviços para atender todo o mercado nacional. A Adelbras possui qualidade e rapidez no fornecimento de no-breaks, baterias, estabilizadores e todos os seus acessórios. Com mais de 25 anos de experiência, tornou-se líder em tecnologia e execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com assistência técnica 24 horas, 7 dias por semana. Acesse nosso site delbrasups.com ou ligue 11 3754 0464, 11 3754 0464. Delbras UPS, para sua energia não parar. Informação e opinião. Dinamismo e agilidade. Sat FM. Informativo Sat FM. De cada 10 brasileiros, 2 mantêm alguma modalidade de financiamento. Desse grupo, 44% buscam adquirir um carro. A principal finalidade para a contratação desse tipo de crédito é seguida por motocicletas, eletrônicos, móveis, reforma da casa e pagamento da faculdade. Os destaques no comparativo com o ano passado foram a compra da casa ou apartamento próprio, que caiu de 41% para 19%, e a compra de eletrodomésticos, que avançou de 4 para 16 pontos percentuais. Para o SPC Brasil, esse cenário reflete a crise econômica que o país enfrenta há 3 anos, que gerou maior desemprego e a consequente queda na renda do trabalhador. Assim, os consumidores recuaram na procura por crédito a longo prazo, enquanto os bancos optaram em limitar esse tipo de financiamento pelo alto risco de inadimplência. De hora em hora, informativo. Sat FM. Sat FM, a
rádio que fala com você, fazendo Suzano acontecer, com música, informação e bons serviços à população. Aqui o seu dia é mais feliz, é o seu lugar de verdade. 87,5, a sua Rádio Sat. Parou aqui, deixa eu ver, parei aqui. Não, para aí, parei. 10 horas e 43 minutos em São Paulo, estamos com o professor Douglas de Matteo, PhD em Master Coach, Trainee, diretor, presidente, enfim, um monte de coisa, já falei o currículo dele. Se quiser a gente repete, tá? Mas é enorme, vamos levar 10 minutos só falando. E essa entrevista está sendo muito interessante, falando sobre coaching. O nosso WhatsApp para você fazer sua pergunta é 11 98997 0701, 11, São Paulo. 55, mais 55 Brasil, 11 São Paulo, 989970701. O WhatsApp está sendo transmitido ao vivo pela nossa página sat.fm ou pelo perfil também. Consegui fazer aqui um compartilhamento, está também transmitindo pelo perfil. Eu manjo um pouco dessas coisas que eu não mexo muito nesse negócio aqui, eu tenho que mexer mais. Ontem eu não sabia do negócio aqui de você fazer o... Como é que é o negócio aqui? Deixa eu falar, já esqueci. Bem, a pergunta é a seguinte, Douglas. Sim. Eu conheço vários empresários que estão precisando de funcionários, principalmente na área de vendas, vendedores ou representantes de vendas. E aqui também, a gente colocou anúncio, etc. e tal, tanto no Facebook quanto na gravação, etc. e tal. Às vezes, olha, eu já trabalhei em várias indústrias. Quem me conhece, quem não me conhece, pensa, Paulinho só mexe com rádio. Não. Eu trabalhei em várias empresas, em várias indústrias, fui vendedor, fui comprador, fui chefe de departamento pessoal, fiz um monte de coisa na minha vida. Tive oficina mecânica, tive lava rápido, fiz um bocado de coisa. Então, eu trabalhei em vendas em algumas indústrias famosas. A Johnson, por exemplo, fui vendedor da Johnson. Sim. Há muitos anos atrás. E eu lembro muito bem, quando eu trabalhava, eu ia procurar emprego numa empresa, porque às vezes foi demitido, a empresa mandou todo mundo embora, corte, etc. e tal. E a gente ia procurar emprego, por isso que eu tenho várias funções, vários empregos, porque eu não fico escolhendo emprego, né? Não tem na minha área, vamos para outra, não posso ficar parado. Sempre fui dessa forma. Talvez, não sei se eu agi certo ou agi errado, eu só sei que eu tenho uma experiência legal em um monte de áreas, né? Talvez isso é bom. Muita gente falou que é mal, você também é porque você não para emprego, não é bem isso. Eu não fico parado, eu nunca gostei de ficar parado. E quando eu ia arrumar emprego, eu nunca sabia quanto eu ia ganhar. Jamais. A última pergunta que eu faria na minha época, né, isso há alguns anos atrás, era saber o salário. Se está desempregado, você quer trabalhar. E normalmente não se rebaixava a carteira, isso há 10, 20 anos atrás, por aí, hoje eu não sei. Não se rebaixava a carteira. O cara ganhava 1.000, ele ia arrumar emprego, era 1.000 no mínimo. Muito raramente rebaixava a carteira. Quando fosse rebaixar, o cara te perguntava, olha, eu vou ter que rebaixar a sua carteira, você aceita ou não? Não aceito. Então, beleza. Era dessa forma. Então, hoje, quando a gente coloca um anúncio, como eu te falei, vários empresários têm empresa e tal, e querem perguntar... está precisando de um vendedor, um representante. A primeira pergunta, quanto que é o salário que eu vou ganhar aí na sua empresa? Eu estou careca de ouvir isso aqui. Primeira pergunta, o cara não sabe nem o que ele vai vender. Ele quer saber quanto que ele vai ganhar. A segunda pergunta, vai registrar minha carteira? Ou vice-versa, ou é ao contrário ou é a primeira. Ou o cara inverte, ou é quanto que eu quero ganhar e se vai registrar minha carteira. Aí vai. Tem cesta básica, tem vale transporte, tem não sei o quê, benefício, tem seguro de vida. Aí vem os outros benefícios. O cara não sabe o que ele vai vender, mas ele quer saber quanto que vai ganhar os benefícios. É difícil. Ou quando você vai estar treinando o cara, que nem já aconteceu, eu perguntei isso para um empresário aí do centro. O cara tinha uma loja de imóveis e ele dá lá um monte de catálogos, né, para o vendedor. Olha, você vai ter que levar esses folders aqui e tal, para você mostrar os modelos de mesa, de escrivaninha, de cadeira. Não, vou ter que levar tudo esse monte de coisa, esse peso aí, essa pastinha com esse monte de bugiganga aí. O cara chegar a falar isso, esse cara não quer trabalhar. Então, fala sobre isso pro pessoal que está desempregado e começa a exigir, antes de arrumar emprego, ele quer só ter regalias.
Excelente. Vou pedir para que o ouvinte ponha amor nas minhas palavras. Cada um tem a vida que merece. Vou repetir. Ponham amor nas minhas palavras. Cada um tem a vida que merece. Ou seja, você é responsável pelos resultados da sua vida. Se você está buscando um trabalho simplesmente pelo salário, talvez seja a motivação equivocada. O que faz um vendedor ou um profissional verdadeiramente trazer resultados extraordinários? Primeiro ponto, a pessoa tem amor, tem paixão, ela gosta daquilo que faz. Então, eu dou muitos treinamentos na área de vendas e assim sucessivamente. E é notório que aqueles que conquistam maiores e melhores resultados, eles são verdadeiramente profissionais. Eles encaram cada manual como uma fascinante oportunidade de crescer. Ele encontra em cada meta um desafio para se superar. Ele pensa não em nível de salário, mas ele pode propor compartilhar os resultados. Eu já tive vários casos no Instituto e assim sucessivamente de pessoas que começaram informalmente e se tornaram membros da equipe. Isso porque primeiro me mostrou o resultado, depois vem a colheita. É muito comum as pessoas hoje, ainda hoje, quererem já colher antes de plantar. Paulinho destacou aqui a questão da experiência profissional dele, de empresários buscando profissionais da área de vendas e assim sucessivamente. Então, se você realmente e verdadeiramente quer se destacar no mercado, pense assim, que tipo de resultado que eu posso dar? E tenha certeza que quando a pessoa dá um bom resultado para a empresa, ou um excelente, ou um resultado extraordinário, aí você acha que o empresário não vai querer manter essa pessoa, registrar, dar bônus e assim sucessivamente? Precisa ser uma relação de ganha-ganha. Hoje, na atual conjuntura, as empresas precisam cada vez mais focar em resultados. E se você estiver entregando resultado, não vai faltar emprego para você. Então vamos mudar um pouco o nosso mindset, ou seja, o nosso modelo mental. Aquele modelo mental que eu vou entrar numa empresa e vou ficar tantos anos e vai ter uma série de benefícios. Sinto lhe informar que esse modelo talvez esteja em xeque nesse momento, especialmente nesse momento em que o país se encontra. Logo, as empresas precisam recriar, mas os profissionais também. Então, busque se profissionalizar. Quando vem algo para ser feito, que venha para suas mãos, faça da melhor forma possível. E tenha certeza que existe a época do plantio e a época da colheita. Quando eu comecei o meu instituto, era extremamente desafiador. Eu fico imaginando como que era a SAT aqui. Da mesma forma é você na sua carreira profissional. No começo é mais desafiador. Eu já fui estagiário, já trabalhei sem registro. Para vocês terem uma ideia. Você pagou para trabalhar também? Já paguei para trabalhar. Uhum. Eu era professor universitário à noite e durante o dia eu era estagiário. Vocês acreditam? Numa outra empresa. Por quê? Eu não estava preocupado somente com o meu recurso financeiro. Estava preocupado em investir naquilo que mais dá lucro aos meus olhos, em mim mesmo. Então, se você quer realmente, verdadeiramente ter resultados extraordinários, invista em você. Para mim, hoje, o maior e melhor investimento é investir na minha mente, investir no meu corpo, porque é eu que posso trazer os resultados. E se eu consigo entregar resultados, a questão financeira, ela vem com o tempo, paulatinamente. Douglas, vamos falar aqui de... Deixa eu mandar um abraço aqui, tem um monte de gente mandando abraço para você aqui. Vamos mandar abraço. Laura Freitas Sherman, não tem como identificar o bairro aqui, porque eles não escreveram, tá? É de Suzana, acho que ela mora lá em Palmeiras. Carlas Niemeyer, tive o prazer de ser aluna desse grande mestre e posso dizer que sou outra pessoa na vida e na minha profissão depois da formação em coach. Obrigada a IA Performa e sua equipe de excelência, top. Juliana Santos faz logo a pergunta. Ô, Juliana, obrigado. Acho que eu fiquei rolando, porque esse cara vai ficar rolando e não vai fazer pergunta.
Raquel Silva, enfim, tem tanta gente aqui, todo mundo para você. Que ótimo. Agradeço, um abraço também. Vou falar da Carla. A Carla atua já com treinamento, uma super profissional. Eu tenho certeza, Carla, que nós ainda vamos dividir o palco juntos. E ela passou pela formação em coach. Hoje o meu instituto ele tem como principal objetivo formar outros coaches. E o que o coach faz? Ele ajuda as pessoas a alcançar os sonhos e objetivos. Mas como que isso acontece? Dentro da formação em coach, a pessoa é desafiada a encontrar dentro dela a melhor versão dela. Ela revisita crenças que ela tem. Ela trabalha a identidade, quem ela é. Ela trabalha no sentido de entender as principais variáveis que governam o seu comportamento. Mais do que isso, ela desenvolve conhecimento, consciência e tem técnicas para ajudar qualquer pessoa a alcançar a sua melhor performance. E aí eu pergunto para o ouvinte, de 0 a 10, como que está a sua performance hoje? De 0 a 10, o quanto que você consegue entregar na empresa que você trabalhava ou que você deseja trabalhar? Hoje, o mercado busca cada vez mais melhores talentos. Como que você pode despertar o seu talento? O coach é um caminho para o autoconhecimento, um caminho para que você se conscientize da sua responsabilidade de vida e, principalmente, para que você entre em ação para conquistar os seus resultados. Qualquer pessoa pode se tornar um empreendedor? Boa pergunta. Qualquer pessoa pode se tornar um empreendedor, mas não é qualquer empreendedor que vai conquistar o sucesso. Preste atenção, qualquer pessoa pode empreender, mas nem todos que empreendem vão ter sucesso nesse empreendimento. Prova disso, o próprio Sebrae tem pesquisas que sinalizam que a taxa de mortalidade das empresas em 5 anos chega a 90%. Então, abre 100 empresas, 90 morrem. E aí, volto novamente ao aspecto de você investir em você. Você pode empreender, mas se você empreender com conhecimento, com técnica, tudo isso fica mais fácil. Ah, Douglas, mas eu não conheço de tudo. Ok, faça parcerias, tenha sócios, se municie de pessoas que podem te ajudar nesse aspecto de empreender. Às vezes uma boa ideia não basta. Vou dar um exemplo. Quem aqui conhece o Walt Disney? Sabe quantas vezes ele faliu? Sabe que um dos aspectos que fez ele dar uma guinada foi quando ele encontrou um sócio que conseguia ajudar ele na parte financeira. Porque em nível de criatividade, ele realmente é um ícone mundial. Aliás, foi. Porém, na parte financeira, ele tinha grandes desafios. Agora, você não precisa desenvolver todas as competências. Você pode ter parceiros. E depois que ele fez essa parceria, os resultados dele mudaram drasticamente. Quem serão os seus parceiros? Quem são as pessoas que podem ajudar nesse empreendimento? Empreender sozinho é um grande desafio. Quando você tem parceiros, pessoas que te apoiam, que somam competências, os resultados podem ser muito maiores. Busque ajuda, o Sebrae é um canal, entre outros. E aí sim você pode empreender e conquistar resultados. Abrir uma empresa é fácil. Transformá-la em lucrativa é outra história. Douglas, eu tenho uma equipe de trabalho, né? Isso eu estou falando de modo geral, genérico. Como que eu faço para motivar a minha equipe? Está todo mundo desanimado, de saco cheio, os vendedores não estão vendendo nada, o povo só está reclamando da vida e ninguém está produzindo de acordo. A empresa está indo para o saco. Eu preciso de gente motivada. E a gente fala, oi aí, galera, vocês querem o quê? Aumentem esse salário. Então, a minha primeira pergunta é assim, e você? Líder, empreendedor, como você está? Boa parte do que a equipe age, pensa, é reflexo da liderança. Se o líder está constantemente reclamando dos resultados da organização, da situação econômica, você espera que a sua equipe tenha um comportamento diferente. Por quê? Um outro ponto importante. De fato, a questão financeira é uma variável relevante. Porém, não é a única. Qual foi a última vez que você reconheceu os seus funcionários? Qual foi a última vez que você deu um feedback positivo? Qual foi a última vez que você sentou e expôs realmente a situação da empresa e pediu ajuda para eles?
Porque todos têm que entender que estão no mesmo barco. Se a empresa prospera, é bom para todos. Agora, se a empresa vai mal, todos vão pagar por isso. É importante também conhecer o perfil de cada funcionário. Esse é um aspecto extremamente importante. Algumas pessoas são motivadas verdadeiramente somente pelo dinheiro, outras por reconhecimento, outras por terem liberdade, criatividade e assim sucessivamente. Se você quer que a sua equipe performe, a minha pergunta é o quanto que você conhece dela também. Você sabe o estilo de personalidade de cada uma delas? Dentro do coach, a gente trabalha questões científicas, instrumentos específicos para você avaliar quais são as características positivas dessa pessoa e o que motiva ela. Porque a motivação não é simplesmente um saco onde você tira uma pílula ali milagrosa e não, dá essa pílula para todos os funcionários e todo mundo vai ficar motivado. Uhul! Será? E quanto tempo que dura essa motivação? A motivação, ela precisa ser constante. E essa motivação, ela é principalmente intrínseca, ou seja, é interna. Imagina, o líder, ele contribui com a motivação, mas cada funcionário tem que encontrar a sua. Porque senão a todo momento fala, mas o líder não me motiva. E você, o que motiva você? Quando a gente faz trabalhos dentro da empresa, nós ajudamos os funcionários encontrarem aquilo que verdadeiramente move ele. E aí você alinha a motivação pessoal com os objetivos organizacionais. E aí os resultados acontecem. A pergunta é, a gente percebe que algumas empresas trabalham parentes. Esposa, marido, filho, filha, pai, mãe, cachorro, passarinho, todo mundo na mesma empresa. Como separar isso? A mistura parente, de grau de parentesco com a parte profissional. Pai, para de me cobrar esse trabalho, pai. Aí começa a misturar as bolas lá dentro. E aí? Exato. Ontem eu estava numa aula de gestão de pessoas na faculdade e a gente estava tocando exatamente nesse tema. Um dos alunos sinalizou que a empresa que ele trabalha é familiar, existe o pai dele como o chefe maior, depois ele, mas a mãe vive influenciando os negócios. Uma empresa familiar tem grandes desafios. Por quê? É fundamental dividir os papéis. Dentro da empresa não é mãe, pai, filho, cunhada, sobrinho. São funcionários, são colaboradores. E realmente existe um grande desafio nisso. Às vezes, o apoio de um coach nesse sentido, para que as pessoas ajudem, para que ajude as pessoas a conscientizarem que existe o filho, existe o pai dentro do contexto familiar. E dentro da empresa, eles têm papéis diferentes e precisam fazer uma barreira no sentido de profissionalizar a empresa. Esse é um desafio de muitas, mas muitas empresas familiares. Ouso dizer que a grande maioria das empresas familiares sofrem drasticamente com esse tipo de situação. Agora, é possível encontrar solução? É possível. Conscientizando, trabalhando o papel, profissionalizando, trabalhando assim muito forte com toda a família, especialmente, né, aquelas que trabalham dentro da empresa, para que elas possam entender que existe o papel Douglas marido e existe o papel Douglas empresário, existe o papel Douglas filho e assim sucessivamente. Cada um de nós temos vários papéis. E quando a gente começa a misturar os papéis, os resultados geralmente não são positivos. Esta empresa precisa de auxílio profissional, acompanhamento profissional, que é o caso do coach ou outro tipo de profissional? Pode ser um coach, pode ser um consultor, de preferência alguém que tenha alguma, assim, se for consultoria, que tenha uma especialização para trabalhar com empresas familiares. Se for o coach, ele tem já instrumentos para que a pessoa entenda os seus comportamentos e ela precisa se conscientizar. Porque qual que é o grande desafio? Imagina só, ouvinte, você está ouvindo muitas coisas e talvez tendo muitos insights. O grande questão do coach é que ele não entrega um caminho. Ele te ajuda a construir o próprio caminho. Então imagina só, você vai num médico, você fala, eu não estou enxergando direito. Aí o médico tira o óculos dele e entrega para você. E aí você fala, mas eu continuo não enxergando. Aí ele fala assim, não,
Continua com um trabalho positivo que você vai enxergar. Será que vai resolver? Você precisa de um óculos específico para você. E dentro do processo de coach, qual que é a grande questão? Nós ajudamos a pessoa a construir o próprio caminho. Eu não venho com uma fórmula pronta. Precisa fazer isso, isso, isso. A família é única e aquela empresa é única. Então, nós precisamos construir juntos uma solução única para aquela situação. Porque, às vezes, a gente quer pegar alguns modelos que existem e falar assim, não, vamos aplicar esse modelo e vai resolver. Mas aquele modelo resolveu para uma determinada situação, para uma determinada empresa. Ouso dizer que para que você alcance resultados extraordinários, no caso dessa empresa, que construa junto com um profissional especializado em comportamento humano, em gestão de mudanças, para trabalhar a conscientização, ganhos e perdas, e assim sucessivamente, para profissionalizar a empresa e, consequentemente, fazer a divisão entre os papéis funcionário e família. Bom, Verônica faz parte da SAT também, da produção, elaborou algumas perguntas. Crenças limitantes do tipo, não se fica rico nesse país trabalhando honestamente. Ou, não é possível viver do que se ama. Podem ser modificadas? Pode. Primeiramente, um abraço para a Verônica. Ela fez perguntas extremamente sábias. Eu mencionei há pouco a questão do mindset. O resultado da sua vida depende das suas ações e depende principalmente dos seus pensamentos e daquilo que você acredita. Se você acredita que você não pode ser feliz fazendo o que você gosta, é verdade. Agora, é possível você mudar essa crença. Existe uma crença, especialmente relacionada ao dinheiro. Se eu acredito que quem tem dinheiro deve ter conquistado isso de forma ilícita, porque eu tenho exemplos de políticos, de sei lá, ok, essa sua crença provavelmente vai te afastar do dinheiro por toda a vida. Boa parte das pessoas que instalam as crenças na nossa vida são os nossos pais, pai e mãe. E aí eu vou trazer um exemplo para que o ouvinte possa tangibilizar isso. Imagina só, 2 filhos gêmeos, João e Maria. E os dois têm lá seus 7 anos, 5 anos, 6 anos, enfim. E eles veem os pais brigando. Todo dia os pais estão brigando por causa de dinheiro, e aí o tema é o divórcio, e aí de repente eles decidem se divorciar, e assim sucessivamente. Os 2 filhos estão olhando toda aquela situação. Maria pensa assim, puxa, inconscientemente, tá? Se tivesse dinheiro, não teria briga. E ela acredita que o dinheiro pode ser a solução para muitas questões, inclusive o relacionamento. O João, por sua vez, vê a mesma situação e pensa assim, nossa, o dinheiro acabou com a minha família. Eu nunca vou querer ter muito dinheiro, porque o dinheiro é a raiz de todo o mal. Os 2 crescem. João é aquele cara que vive endividado, falido. Quando vem uma proposta de emprego muito boa, é capaz de ele faltar. É capaz de o subconsciente dele gerar comportamentos que fazem ele se sabotar diante disso. Maria, por sua vez, é bem-sucedida, porque ela entendeu que o dinheiro não é um inimigo, mas que pode ser um amigo no processo de vida dela. Ela acredita nisso, ele acredita em outra coisa. E aí, Maria, até hoje, continua emprestando dinheiro para o João. E aí eu pergunto para o ouvinte, quais são suas crenças frente ao dinheiro? Quais são suas crenças frente ao trabalho? Frente aos seus sonhos? Ouso dizer que você ainda não realizou os seus sonhos, porque existem crenças limitantes. Por exemplo, crenças de que sem o dinheiro você não vai conseguir. Vou citar o exemplo que eu já mencionei anteriormente. Eu fui para os Estados Unidos com a passagem paga, hotel pago, tudo pago. Será que se a grande questão fosse só o dinheiro, eu teria ido? Naquele momento eu não teria condições. É possível viabilizar, desde que você mude as suas regras internas, regras que estão no seu inconsciente. O coach trabalha fortemente com o aspecto de crenças. E aí nós temos crença em nível de capacidade, de possibilidade, de merecimento. O fato é, essa crença é como se fosse uma regra, é como se fosse o sistema operacional do seu computador. Quando você liga, já carrega.
Se você não fizer alterações nesses programas, talvez os seus resultados sejam menores do que é possível. Às vezes a pessoa perde a oportunidade de ter um sucesso, de um trabalho, uma oportunidade, porque, olha, você precisa viajar e ir para São José do Rio Preto, 500 quilômetros de São Paulo. Mas eu não tenho como ir. O seu emprego está lá, você vai ter que se virar aí. Não vou porque eu não tenho dinheiro, estou ferrado, sem grana, estou desempregado, tô cheio de dívida. E ele acaba perdendo essa oportunidade, que nem aconteceu com você. Só que você não perdeu. Eu acho que você não perderia essa oportunidade. Porque quando te convidaram para ir para os Estados Unidos, você não tem grana. Quanto custa a passagem? Custa $3.000. Onde que eu vou arrumar $3.000? Eu não tenho passaporte, eu não tenho nada. Como é que eu vou para os Estados Unidos? Eu não tenho lugar para ficar, não tenho hotel, não tenho dinheiro nem para comprar um X-salada dentro do avião. Como é que eu faço? Então, o cara tem que se virar, dar seus pulos para não perder a oportunidade, não é isso? Mais ou menos. Exato. E aí vai muito foco no aspecto do que você quer e do que você não quer. Por exemplo, eu fui para o Japão, como eu mencionei, meu inglês não dava para me virar se eu precisasse de inglês. Se você vê um japonês falando inglês, aí que você vai ver que não dá mesmo. Porque tem um sotaque. Japonês eu não sabia nada. Se eu fosse pensar tudo o que poderia acontecer de equivocado, eu não teria ido. Agora, aonde que tem que estar o meu pensamento? Onde que tem que estar o meu foco? No que eu desejo. Eu desejava ter a experiência de conhecer o Japão, eu desejava ter a vontade de dar essa aula e assim sucessivamente. E foi nisso que eu foquei. Eu não fui displicente. Eu combinei quem ia me encontrar lá, eu me preparei, eu tinha um guia, eu tinha N questões. E aí você avança. Porque se você não avançar, as coisas não vão cair do céu. Mude a sua crença, focalize aquilo que você quer, em vez daquilo que você não quer. Vou dar um exemplo de relacionamento. Certa vez eu estava num aniversário, e aí a moça falou assim, você é coach, você vai me ajudar. Eu estou procurando um namorado e assim, mas eu não encontro. Aí eu falei assim, o que você está procurando? Aí ela falou assim, eu quero alguém que não me traia, eu quero alguém que... E aí ela começou a falar de tudo que ela não queria naquela pessoa. Aí eu perguntei de novo, o que você quer? Aí mais uma vez ela foi falando tudo que ela não queria. E quando você começa a falar tudo que você não quer numa pessoa, que imagem que constrói na sua mente? Então imagina só, eu não quero ficar pobre. Aí gera uma imagem de você pobre. O que o seu cérebro faz? Busca conectar, busca atender o seu pensamento. Então ele vai começar a te ver pobre. Se você não quer pobreza, o que você tem que visualizar? O que eu quero. Eu quero ter uma vida confortável, eu quero ser rico, eu quero ter um relacionamento feliz. Mas aí a pessoa cria a imagem de um relacionamento onde há traição, onde há mentira, onde a pessoa não trabalha, onde a pessoa não demonstra. Se ela está criando essa imagem interna, na hora de escolher, aí ela fala assim, nossa, eu tenho o dedo podre para relacionamento. E aí ela começa a acreditar nisso. E aí ela começa a replicar esse modelo. E todas as pessoas que ela começa a se relacionar acabam traindo ela. Por quê? Ela tem esse modelo mental. É possível mudar esse modelo. Comece focalizando no positivo. Faça o regime das palavras negativas. Mais do que isso, focalize sempre o que você deseja, não aquilo que você não deseja. A gente tem, às vezes, junto com Mari Moreira, tá mandando um abraço para você, viu? Grande abraço para Mari também, super coach. Recomendo todas essas coaches aí. A Mari. A Carla. A Carla, enfim. Enfim, você às vezes tem amizades e você acaba sendo influenciado por causa dessas amizades. Exato. Negativas também. Exato. O cara só reclama da vida. Você tá ali, tem 3 caras só reclamando da vida. Você convive com o cara o dia inteiro, só ouve o cara falar, putz, tá uma porcaria esse país, tá isso, eu não consigo arrumar, não consigo ter dinheiro para pagar minhas dívidas. É o dia inteiro reclamação. E aí, como é que a gente faz? Você acaba sendo influenciado por um cara desse. Cientificamente, você é influenciado pelas pessoas. E aí? É um fato. Corta relacionamento? Exato. Você tem que começar a selecionar os seus relacionamentos. Quando você vai num restaurante self-service, quem que se serve? É você ou alguém vem e coloca as coisas no seu prato?
A mesma coisa acontece com a tua vida. Você tem o prato e você tem a mão. Você escolhe quem vai compor o seu prato do dia a dia. Douglas, é fácil falar isso porque você não conhece a minha mãe, o meu pai, meu irmão e assim sucessivamente. Ok, algumas pessoas são meio que fixas. Porém, você pode escolher quanto tempo que você vai passar com eles. E de que forma que você vai administrar isso. Se você convive com pessoas negativas, o seu pensamento vai ser negativo. Existe uma máxima no coach que fala assim, você é a média das 5 pessoas que você passa mais tempo. Pare e pense, quais são as 5 pessoas que você passa mais tempo? E aí você vai ver que, de repente, vocês têm praticamente o mesmo nível financeiro. Praticamente vocês têm o mesmo desafio nos relacionamentos. Praticamente vocês fazem as mesmas viagens ou coisas parecidas. Se você quer elevar os seus resultados, selecione as pessoas que você vai passar mais tempo. Eu quero cada vez mais passar tempo com pessoas mais inteligentes do que eu. Por quê? Aí eu corro e melhoro. Existe uma frase que eu gosto muito do Érico Rocha. Ele fala assim, se você é o aluno mais inteligente da sua sala, você está na sala errada. Por quê? Por quê? Que esforço que você tem se você é a pessoa mais inteligente naquele grupo? O quanto que você cresce? Agora imagina que você vai numa sala onde só tem gente uau, PhD, formado fora e assim sucessivamente. O que você faz? Você rala, você se esforça para crescer. A mesma coisa isso vale para os relacionamentos. Busque se relacionar, entre aspas, põe amor nas minhas palavras, com gente melhor do que você, melhor qualificada, melhor em nível de relacionamentos e assim sucessivamente. Porque se você se relacionar com pessoas que estão reclamando do marido, você vai falar, poxa, mas meu marido também tem esse defeito. Ou meu marido também tem esse, meu marido... E aí você vai encontrar vários defeitos, talvez no marido ou na esposa. Agora, se você se relacionar com pessoas que estão bem no casamento, elas vão falar assim, nossa, esse final de semana eu viajei com meu amigo, com meu marido, com minha esposa, a gente fez isso. E você, para onde você costuma viajar com seu marido? Aí você fala, meu Deus, faz tempo que eu não viajo. Bem, marido, nós precisamos viajar. E aí você começa a melhorar os seus relacionamentos. Procure estar com pessoas melhores que você, porque aí você vai crescer junto com elas. Douglas, Laudomira Prigo, parabéns, maravilhoso filho amado. Sua mãe? Beijo para mamãe, claro, querida mamãe. Sou fruto e agradeço todas as crenças que ela me colocou e ela sempre acreditou em mim. E aí, uma dica importante para os ouvintes, especialmente pais e mães. Vocês não sabem o poder de influência que você tem nos seus filhos. Se você vira para o seu filho e fala assim, aquele lá é bom em matemática, mas esse aqui, coitado, é tão burrinho nos números. Isso vai com uma navalha que não corta somente o coração, mas que deixa marcas indeléveis na história dos seus filhos. Então, cuidado, pai, mãe, porque você influencia drasticamente a história de vida do seu filho. Cada palavra que você profere é como se fosse uma profecia autorrealizável na vida dele. Então, se for para falar dos seus filhos, que fale bem, somente bem. Mas meu filho não é tudo isso não, Douglas. Aquele lá, meu Deus. Ok, comece a tratá-lo como ele poderia ser, não como ele é. Pense no potencial do seu filho, não no que ele está entregando. E aí talvez você vai se surpreender com os resultados. Mari Moreira, Douglas, aproveita a oportunidade para dizer o quanto ele admiro, inteligentíssimo e super atencioso, tem as virtudes de um grande mestre. Muito agradecido. Mari Moreira. Um recado para Mari. Você só vê em mim o que já existe em você. Leandro Omini, parabéns, Douglas, como sempre, compartilhando conhecimentos. Outro coach sensacional, da Two Click, que faz fotos fantásticas. Vanessa Domingues, sou muito grata por você, Douglas, você master, blaster, uau. Muito agradecido também para Vanessa, também coach recém-formada. Ela é fantástica na área de tecnologia e comunicação. Pode entrar em contato com ela que ela tem a melhor solução. Regiane Bento, grande mestre, saudades, professor.
Sim, ex-aluna, algumas alunas marcam, e Regiane, você é uma das que marcam bastante. Um grande abraço. Olha, estamos batendo recorde aqui, hein? Parabéns. Muito grato. É nóis. Douglas, tem tanta pergunta ainda, mas vamos lá. Você vai ter que retornar, velho. Tudo bem, eu faço esse esforço. Quais as armadilhas mais comuns e que não percebemos na nossa vida, aí, tanto profissional quanto pessoal? Excelente. Inclusive, no meu livro, eu falo sobre as 7 armadilhas da mente. E eu vou citar algumas aqui, porque é importante você comprar o livro. Primeira armadilha, a dúvida. Sabe aquela dúvida? Mas e se eu for lá na SAT e eu não for atendido e eu não conseguir aqueles clientes que eu pensei que ia conseguir? A dúvida, muitas vezes, é um veneno para a alta performance. Você jamais deve se duvidar de si mesmo ou da sua capacidade de realização. Outro veneno muito grande da alta performance é o coitadismo. E esse eu pego emprestado do Dr. Augusto Cury. Esse termo é dele e ele fala das 4 armadilhas da mente humana. E ele fala com propriedade das pessoas que ficam se vitimizando. Porque tudo para ela é mais desafiador, porque ela mora longe, porque a vida dela tem desafios, porque ela não tem condições financeiras e assim sucessivamente. Isso é um veneno. Pare de tomar isso. Outro veneno muito comum é o medo. As pessoas muitas vezes, por medo, paralisam. E se não dá certo? E aí eu convido você a pensar, e se der certo? Quais resultados? Qual o impacto que você pode gerar na vida das pessoas? Um outro veneno, procrastinação. Bem, recebi aqui um cartão, uma indicação, na semana que vem eu ligo. Por que semana que vem? O que te impede de realizar hoje? De ligar hoje? Imagina só, você ouvinte, quantas entrevistas você já ouviu aqui pela SAT? Quantas músicas e assim sucessivamente? Ouso dizer que a SAT, ela se preocupa em trazer pessoas aqui. Mais do que compartilhar conhecimento, é para que você ouvinte, tome atitudes diferentes. Que ação que você vai ter diante desta entrevista? Você pode falar assim, foi legal. Mas e aí? O legal muda a sua vida? O que vai mudar a sua vida são ações. Que ação que você pode fazer diante disso? Você vai buscar se qualificar melhor? Você vai melhorar a sua rede de relacionamentos? Você vai meio que se blindar de algumas pessoas e privilegiar o contato com pessoas mais positivas? Você vai verdadeiramente mudar o seu vocabulário? Que ação efetiva que você vai ter diante desse presente que a SAT oferece para você? Douglas, por favor, pega o seu livro aí. Eu vou tentar dar um zoom aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Não sei, acho que nem vou conseguir aqui, porque... Bom, enfim, o livro está ali, Coaching, Aceleração... Aceleração de Resultados. De resultados. Nossa. Esse livro está na sua 2ª edição. Eu tive com a editora na semana passada e eles falaram que provavelmente daqui a uns 3 meses eles vão lançar a 3ª edição. Ele já tem o selo de best-seller. Tive a oportunidade de coordenar. Temos alunos do IA Performa aqui. O meu sócio está na coordenação. Minha parceira Raquel Fonseca também está na coordenação. É um livro fantástico que pode ser adquirido nas melhores livrarias ou também lá no site do IA Performa ou fisicamente. E esse aqui é para os ouvintes. Então, isso que eu ia falar é o seguinte, a gente não vai sortear hoje esse livro, tá, pessoal? Não. Nós vamos fazer um concurso aqui, como fazemos com as outras promoções. Maravilha. Hoje à tarde já vai estar a promoção, agora não, porque tem que ir fazer a arte e tal, com a foto desse livro, esse lindíssimo best-seller, que eu ganhei um autografado, que está ali em cima da mesa também, do lado direito do Douglas, né, Douglas? Ali do É seu lado verdade, tem mais aqui eu tenho um autografado. Olha aí. E lembre-se, hein, sempre que vocês meu. forem visitar alguém, leva um presente. É legal. Isso é meu, ninguém vai tocar. Então a gente vai sortear esse livro, autografado por ele. À tarde você já vai poder fazer a sua inscrição aí no site radiosatfm.com.br, lá no link promoções, do lado direito, onde tem a promoção de cinema lá, que já tem 1 ano e meio que dá ingresso de cinema, beleza?
Então, se você quiser ganhar esse lindo livro, excelente livro, best-seller, Coach, Aceleração de Resultados, faz favor, faça sua inscrição logo à tarde, né? Quantas páginas tem para quem não gosta de falar? Putz, o negócio é grosso pra caramba. Então eu vou dar uma dica importante. É um livro de 408 páginas. E aí talvez alguns ouvintes falem assim, mas eu não gosto de ler, muitas páginas. Você quer mudar a sua vida? Comece a adicionar mini hábitos. Você pode ler, e aqui é uma coletânea de 50 autores. Lê um por dia, mesmo que você leve 50 dias. Se você ler um por dia, você já vai fazer grandes mudanças na sua vida. Tá vendo? Bom, mais recadinhos aqui. Vamos lá, deixa eu pegar aqui que já... Murilo Vitório Massariol, grande professor. Para você. Lembra dele ou não? Não. Murilo, tá a foto dele aqui. Deve ter sido seu aluno. Com certeza foi meu aluno. São muitos alunos. Regiane B, tá de novo. A Regiane A, que é o livro, é? Tá bom, Regiane. Só se você fazer sua inscrição. Roseli Fonseca, mestre talentoso. Lembra da Roseli? Claro, minha tia e também Master Coach. A família é coach. Puxa vida. A Vanessa, de novo, também que é o livro. Vanessa Domingos. Não, então faz isso. Vanessa, se vocês não ganharem o livro, que é só um, tá? Onde podemos achar esse livro para comprar? Nas melhores livrarias. Suzano tem? Suzano... Você lembra se você foi feita a distribuição aqui? Bem, em Suzano tem sim. Tem aquela livraria lá no shopping. Será que levaram lá? Em Suzano tem no meu escritório. No seu escritório. No meu escritório, na rua Tiradentes, 329. Pode ir lá e aí você consegue até com uma dedicatória. Então, pessoal, passa o endereço novamente para quem quiser adquirir um livro lá no escritório. Já vai bater um papo, tirar um retrato lá. Vai tirar um selfie, aí vai bombar. Vai bombar. Então, o nosso escritório fica na rua Tiradentes, 329, no centro de Suzano. E se você preferir também, você pode adquirir através do nosso site www.iaperforma.com.br. Já faço o convite para que vocês nos localizem nas redes sociais, tanto o meu perfil como página Douglas de Mateu, quanto o perfil do IA Performa também no Facebook. Lembrando que o meu perfil pessoal já está lotado, então você tem que curtir a minha página. Mais um recado da Mari Moreira aqui. O Formacote, é isso? Sim. Foi uma semente que hoje tem gerado frutos, que meu amor pelo ser humano é tão grande que não cabe mais dentro de mim. Por isso, voltei para a faculdade e estou realizando mais um sonho, cursar psicologia. Parabéns, Mari. Nós temos a formação que acontece aqui no Alto Tietê, que ela trabalha a formação em Coach, Leader Coach, e através da parceria que eu tenho com a Raquel Fonseca, nós temos o Forma Coach, que trabalha a formação em Coach com base em inteligência espiritual, que foi esse que a Mari fez. Então, existe uma base todo no aspecto bíblico para que você possa aplicar o Coach com base bíblica. E a Mari, eu me recordo que na formação dela, um dos pontos que ela queria trabalhar era justamente entrar na faculdade. E a gente já vê o resultado dela cursando o curso que ela deseja. Legal, hein? Aí, fazendo psicologia, mandando um abraço para você e um beijinho, tá? Uma pergunta, ser bem-sucedido na vida profissional, é possível para qualquer pessoa, não? Sim, é possível. E tudo começa definindo o que é ser bem-sucedido. Inclusive, eu estou trabalhando na segunda edição do meu livro e eu vou discorrer um pouco mais sobre essa questão. O que é sucesso e o que é ser bem-sucedido? Meu convite é que você, ouvinte, tenha a sua própria definição. Ainda que no livro eu vou sinalizar várias possibilidades, faça a sua própria definição. Às vezes, ser bem-sucedido é ter tempo para você também. Às vezes, ser bem-sucedido é fazer aquilo que ama simplesmente. O ser bem-sucedido talvez não esteja somente ligado ao dinheiro. E aí, uma outra frase que me impactou bastante é o aspecto de, às vezes, e muitas vezes, a pessoa alcança o sucesso profissional e ela tem o fracasso em nível pessoal ou da saúde. E aí eu pergunto, o que vale o seu sucesso profissional se você, de repente, estiver com a sua saúde debilitada ou com a sua família destroçada? Então, alcançar um equilíbrio, fazer o que você ama. E aí eu me recordo até de uma frase de Aristóteles, que ele fala que a nossa felicidade, e até a própria psicologia positiva ratifica isso,
está na utilização das suas habilidades naturais. Então, eu tenho algumas competências, Paulinho tem outras, você ouvinte tem outras. Quando você descobre aquilo que você faz com grande maestria e trabalha com isso, esse é um dos caminhos de você alcançar a felicidade. E lembre-se que felicidade não está ligada somente a recursos financeiros ou sucesso a recursos financeiros. Você pode ser feliz no estado que você está hoje. E algumas pessoas colocam assim, só vou ser feliz quando alcançar o sucesso profissional. Primeiro, defina com clareza o que é sucesso profissional. Eu, hoje, particularmente, me vejo como uma pessoa de sucesso. Eu tenho uma empresa que eu planejei, que eu decidi trabalhar. Eu continuo dando aula porque é minha paixão dar aula, e mando um abraço aí para todos os alunos. Eu tenho uma paixão por conhecimento e por isso que eu escrevo livros e assim sucessivamente. Eu me considero uma pessoa bem-sucedida. E você? O que pode fazer para ser bem-sucedido? Qual é a sua definição de ser bem-sucedido? Douglas, eu queria que você repetisse endereços, perfil de Facebook, site, e-mail, telefone, celular, WhatsApp, seus contatos todos. Ok, vamos lá. Então, o IA Performa tem como site www.iaperforma.com.br, que é a minha empresa, que está situada aqui em Suzano e, felizmente, atendemos o mundo. Inclusive, nós temos uma formação que vai começar de coach no mês de outubro. Quem tiver interesse e se for ouvinte da SAT, se ligar e fechar, vai ganhar um livro, tá? Promoção, compromisso aqui público. Fechou a formação ou qualquer curso de Aperforma, falar que é da SAT, vai ganhar um livro. Outros endereços, o meu e-mail pessoal é douglas@iaperforma.com.br. Existe meu site pessoal também com artigos, www.douglasmateu.com.br. Mateu com um T, só dois. 2 T's e EU no final, bem lembrado. Me procurem também no Instagram, tanto o meu Instagram pessoal quanto o do IA Performa. Nós também oferecemos mensalmente de 2 a 3 palestras gratuitas. E essas palestras, a entrada é 1 quilo de alimento, que depois é destinado a famílias carentes. Então, se você quiser se aproximar do coach, se aproximar da excelência comportamental, o IA Performa faz esse convite. E você não precisa ter dinheiro. Eu tenho várias pessoas que vão, e elas não estão investindo financeiramente. Mas esse é o nosso compromisso verdadeiro e real em fazer a diferença na vida das pessoas. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade, parabenizo a SAT por acreditar nesse meio de comunicação no rádio. Eu, particularmente, ouço rádio praticamente todos os dias no carro. Eu acredito muito nessa mídia e convido vocês a divulgarem a SAT também. Divulguem a SAT, divulguem a Performa. O que é bom precisa ser compartilhado. Chega de falar de crise e assim sucessivamente. Vamos focalizar no que é bom, naquilo que é positivo, naquilo que é virtuoso. Muito bem, tivemos com o Douglas de Mateu, professor Douglas, PhD, Master Coach Trainee, diretor, presidente do Instituto de Alta Performance Humana, tiro óculos, e a Performa. Porque é difícil ler com óculos para longe e com coisa de perto fica difícil, não é aquele bifocal. E parabéns, Douglas, olha, essa nossa entrevista foi sensacional. Parabéns, tem aqui um monte de gente ainda mandando um abraço para você, César Rodrigues, Júlio Pinto, enfim, mais um monte de gente, beirando aí já 2.000 pessoas. Muito agradecido pela oportunidade. E parabéns, eu já deixo aqui também, obrigado aí por você estar... pelo livro, né, que você acabou de nos ofertar 2 vezes para a rádio e também para sorteio, e para os ouvintes que fizeram a sua inscrição lá com você também, falou que é da Rádio SAT, ganha o livro. Bem legal, hein? Promoção especial para os ouvintes da SAT. Olha só, promoção. SAT só dá benefício para vocês. Muito obrigado, viu, Douglas? Virei garoto propaganda. Minha formação é marketing também, né? Então. Que legal. Também, já foi falado aqui, exatamente, né? Exatamente. É o homem que manja muito aqui. Douglas,
De Matteo falou com a gente aqui. Um grande abraço, obrigado, viu? Eu que agradeço. Até Forte abraço a todos. A próxima oportunidade. Até a próxima. Até a próxima. Rádio Sat é a rádio que fala com você. Vamos continuar com a programação? Vamos lá. Rádio Sat FM. Aumente o volume. Sat ZYU 763.